E aí galera, esse é o quarto episódio do programa Sala dos Professores e hoje a gente vai comentar um pouco a prova da UERJ. A prova da UERJ aconteceu no último dia 8 de setembro, no domingo passado, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa prova. A gente tem algumas notícias também sobre educação, essa é uma coisa que a gente está inaugurando nesse programa. A gente tem as perguntas, né, que sempre acontecem, e por último a dica de livro. Eu sou Leonardo Santos, estou aqui com o Paulo Bastos e vamos começar o programa que o tempo, como sempre, é curto. Vamos lá. Primeiro bloco do programa Sala dos Professores, esse é o quarto episódio e aí a gente está de volta para falar um pouco sobre a UERJ. A UERJ aconteceu no último dia 8, domingo, e a gente está aqui para comentar um pouco sobre essa prova. Bom, Paulo, o que você acha que mudou em relação, né, à prova anterior? Assim, o que você acha que teve de diferente em relação ao primeiro exame, né? Bom, Leonardo, como a gente mesmo já tinha falado, né, no programa anterior, eu acho que a UERJ manteve, né, mais ou menos a sua prova dentro do que a gente já esperava, né? Foi bem parecido em relação ao padrão, né? Se a gente tentar estabelecer um padrão de prova, né? Eu acho que ela repetiu mais ou menos o esperado. Você acha que então já é mais ou menos o que a gente esperava? Em relação ao nível de dificuldade, não aumentou, nem diminuiu? Manteve? Talvez um pouco mais difícil, né? Se a gente for pensar pelo lado do aluno, né? Pode ser, mas eu acho que basicamente seguiu o mesmo modelo, né? Eu acho que pelo que eu analisei da prova, realmente acabou sendo bastante parecido, não mudou quase nada em termos de dificuldade. Eu acho que não aumentou nem diminuiu, apesar da gente ter achado que o primeiro exame, pelo menos eu achei, o primeiro exame foi bastante simples, esse agora foi mais ou menos a mesma coisa, não teve grande mudança em relação a isso. Área também. E assim, os assuntos que caíram, né, já que a gente no primeiro episódio, se você não viu, vale a pena, no primeiro episódio a gente falou sobre o que achou que ia cair. Você acha que caiu mesmo ou acabou mudando? Sim, acabou seguindo realmente o que a gente já esperava, né? Na parte de linguagem, uma questão sobre argumento de autoridade, né? Outras questões trabalhando na parte de interpretação, né? Mais ou menos dentro do esperado, dedução, uma questão que falava sobre método dedutivo. Tá. Na parte de física eu tinha falado lá naquele episódio, eu tinha falado que poderia cair cinemática, realmente caiu, leis de Newton caiu, e caiu um de circuitos elétricos simples, caiu aí com um adicional que era a parte de curto-circuito. O que me surpreendeu é que eles colocaram um assunto que não costuma cair, que é o assunto de momento linear, não, momento angular caiu. Não e assim, na outra também teve uma surpresa, né, que foi a parte de movimento circular. Nessa prova acabou caindo o momento. E o outro assunto era um assunto relativamente que também tinha bastante tempo que não caía, que era o assunto de escalas termométricas, que bastante tempo não aparecia. Então, dois assuntos para mim foram surpresa e os demais já eram esperados. Então, do que a gente falou, realmente acabou caindo alguma coisa. O nível de dificuldade, como a gente falou, foi basicamente o mesmo. Em linguagem, o que aconteceu de surpreendente foi uma insistência nas figuras de linguagem, né? Que é um assunto que vem caindo nos vestibulares, né, anteriores da UERJ, mas você via uma questão, duas questões, e nessa prova você via pelo menos 3, 4 questões sobre figuras de linguagem diretamente e outras que citavam, né, implicitamente. Na prova de matemática, inclusive, teve uma curiosidade. Você está falando isso, eu me lembrei. Na prova de matemática, 2 questões envolviam mais ou menos o processo de regras de 3. Então, assim, se houve também uma insistência em figuras de linguagem, na prova de matemática acabou havendo essa insistência em regras de 3. Só que uma era de porcentagem, você podia resolver de outra maneira, e a outra era realmente de regras de 3. Então, acabou acontecendo isso. E aí, você acha que nessa prova os alunos foram melhor ou no geral eles foram pior do que no primeiro exame? Olha, se você tentar pegar a prova como um todo, pode ser, né? É provável que talvez os alunos tenham tido um pouco mais de dificuldade nessa, né? Pelos alunos que eu conversei, também a maioria, assim, falou: não fui tão bem quanto no outro, acabei mantendo o desempenho em algumas disciplinas e caindo em outras. Então meu desempenho no final acabou sendo um pouco pior. Teve gente que manteve,
Alguns que eu perguntei deram uma piorada. Não sei se eles estavam esperando uma prova muito fácil, estudaram menos. Ainda não deu tempo de avaliar, porque a prova foi domingo, tem só 3 dias. Mas, no geral, a maioria dos alunos, né, acabou comentando que piorou a nota. Bom, isso fecha o primeiro bloco, né, bloco tema do programa. No segundo bloco a gente vai voltar com as notícias da semana sobre educação. E essa é uma novidade desse programa, então roda aí a vinheta e a gente volta já. E aí galera, segundo bloco, o bloco de notícias sobre educação. Isso que é uma novidade desse programa, a gente está fazendo pela primeira vez, então vamos lá. As notícias dessa semana que eu separei aí falando sobre educação são as seguintes. A primeira é que o governo de São Paulo anunciou a contratação de 2.000 professores para atuar na educação integral. Isso é para reforçar, né, a educação das crianças que ficam o dia todo na escola. Então o governo de São Paulo anunciou essa contratação aí de 2.000 professores. A segunda notícia é que a presidente Dilma Rousseff anunciou o uso de 75%, né, dos royalties do petróleo na educação. Isso é uma notícia muito boa, assim. A gente está sempre esperando que haja investimento realmente na educação para ter uma melhora. Então essa é a notícia que apareceu essa semana. Pois é, né? No programa passado nós respondemos uma pergunta, né, sobre possíveis melhoras na educação, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Exatamente. Você investindo. Então, assim, a educação realmente tem jeito e, como a gente falou, basta ter alguém querendo dar jeito. Né? A terceira notícia é que essa semana teve uma avaliação sobre as universidades promovida pela Folha de São Paulo. E nessa avaliação, a segunda universidade é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, a UFRJ. Então, ponto aí para a UFRJ, né? Eu estudei lá na UFRJ. E é bom saber que a gente está com a universidade no Sudeste com uma boa classificação. Os links das notícias vão ficar disponíveis na descrição do vídeo, então você pode conferir a notícia na íntegra e saber se a sua universidade apareceu nesse ranqueamento aí, foi promovido pela Folha. A última notícia de hoje é que o Estado de São Paulo, a partir do próximo dia 21, vai começar a promover aulas aos sábados, aulas de reforço. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Educação e é para reforçar o ensino fundamental entre a quinta série do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Como eu falei, o link das notícias vão estar disponíveis na descrição do vídeo, você pode conferir a notícia na íntegra. E essas foram as notícias dessa semana que eu consegui pegar aí sobre educação. Isso fecha o segundo bloco. A gente volta com o bloco de perguntas e respostas e a dica de livro dessa semana. Vamos lá. Bloco 3, voltamos para o bloco de perguntas. Para essa semana, né, Gabriele aqui de Madureira. Qual seria uma boa estratégia para a prova discursiva da UERJ? O que você acha? Eu acho que para essa etapa discursiva, né, uma boa estratégia para o pessoal na área de linguagem é tomar um cuidado maior com a questão da gramática, né? Uhum. Porque a gente não vê a gramática sendo tão abordada nas questões da primeira fase, né? Mas na fase discursiva isso é cobrado de uma outra forma. Então, realmente cair dentro da gramática e não se preocupar apenas com a parte de interpretação de textos. Eu acho que essa é uma boa dica. Você acha que essa dica também vale para o Enem, assim, que está antes da prova discursiva da UERJ? Também, nem tanto, né? Não do mesmo nível, né? Mas o Enem também tem uma diferenciação para a prova da UERJ, sim, né? Embora continue cobrando mais a parte de interpretação, né? E até mesmo literatura em relação ao Enem e também em relação à discursiva, né? Entendi, sim. Tem um paralelo aí entre a discursiva e a redação. Pois é, você acaba mudando o teu direção, né, o direcionamento do teu estudo. Com relação à parte de exatas, assim, a prova da UERJ, ela tem um hábito assim, de uma correção muito pesada. Eu acho que a prova, em termos de correção, é uma prova muito, vamos dizer assim, ríspida, né? Eles têm uma correção muito exigente, eles costumam tirar ponto por qualquer coisa. Então, eu acho que a dica para a estratégia boa para essa prova é realmente saber escrever bem a sua resposta, não tentar enrolar, né? Tentar fazer uma resposta concisa, sem muita enrolação, para justamente não falar uma coisa que não deve, né? Tem uma frase que eu gosto que é
é melhor ficar calado e deixar que pensem que você é idiota do que abrir a boca e acabar com a dúvida. Então se você bota um negócio que não sabe, tá errado, você vai perder ponto, melhor não botar. Tá? Então a ideia é essa pro Enem, é tentar fazer as provas anteriores. Eu acho que para esse finalzinho, faltam cerca de 45 dias para a prova do Enem. Eu acho que para esse finalzinho o ideal é pegar as provas do Enem de 2009 para cá, começar a fazer, né? Então, Gabriele, faça as provas do Enem e se prepare bem para elas, tá? Essas provas vão te dar uma boa base do que fazer na prova e procure os professores para tirar dúvida. Bom, então essa foi a única pergunta de hoje. A gente tem a dica de livro. Eu queria deixar a dica de livro, que é um livro já até bastante conhecido, o Paulo já leu, que é O Homem que Calculava, do Malbatarran. É um livro assim bastante conhecido, muita gente conhece e muita gente não sabe que o Malbatarran na verdade é o professor Júlio César de Mello e Souza, né? Um pseudônimo que ele usou para escrever o livro. O livro já tem mais de 60 edições, é um livro que trata de uma história, né? E essa história é permeada por coisas matemáticas. Então é a história de um matemático que quer visitar a cidade sagrada lá e aí até por isso o nome Malbatarran, com essas origens, né, árabes e tal. Ele vai ir passando por várias coisas, vários eventos, e nesses eventos normalmente estão envolvidas relações matemáticas, e é de lá também o problema que você citou quando a gente estava conversando antes do programa, dos 35 camelos, da divisão entre os irmãos. Então quem quiser saber que problema é esse, já apareceu até nos Trapalhões uma vez, que não eram camelos, eram mulheres, eram 35 mulheres, e se você olhar lá, você vai entender por que a gente está achando engraçado. Trapalhões é da minha época. Não? Bom, enfim, mas então assiste, ó, procura o livro, vale a pena, é um livro que você acha barato, usado por R$10, até menos, edições iniciais você encontra por R$5, R$6. Tá, e o livro novo não passa de R$25. É um livro muito bom, vale a pena. Eu costumo citar para os alunos para usarem como forma de incentivar o estudo da matemática, né? Você não vai aprender muita coisa sobre matemática, mas pelo menos vai inspirar uma certa curiosidade. Mais uma vez, a descrição, né, de todas as coisas que a gente comenta nos vídeos vai estar na descrição do próprio vídeo, então o livro vai estar lá, como eu falei, as notícias vão estar lá. E se você está gostando, continua assistindo. Semana que vem a gente volta com um novo episódio. Eu sou Leonardo e eu estive aqui com o Paulo Bastos. A gente volta semana que vem. Valeu, tchau.